vamos começar falando. Queria saber de você, uma primeira aí, que você já queria colocar assim de cara. Bom, eu acho... Assim, as obras que eu vou falar aqui, gente, eu amo essas obras, tá? Mas assim, se eu fizesse um top 5, top 3, que nem a Leti falou, sabe? Das obras que você mais gosta, que você é favorito e tudo mais, talvez essas obras não estivessem nesse top atualmente, sabe? A Leti falou assim, real oficial, assim, a gente vai consumindo cada vez mais essas obras e vai flutuando um pouco, sabe? Os nossos gostos, a nossa maturidade. Então, eu acho que isso realmente vai mudando. Só que, assim, obras que moldaram, assim, minha vida mesmo, assim, que ajudaram no meu caráter, que são extremamente especiais, são meio que atemporais, basicamente, sabe? Sempre daqui, sei lá, 10 Sim. anos, eu provavelmente vou estar falando dessas obras em algum momento, porque eu vou lembrar com carinho mesmo, sabe? E eu acho que a primeira, eu vou fazer tudo misturado, tá, Leti? Eu não vou ver do tipo, olha, essa é Ai, a ai, primeira ai. obra, assim, meu top 1 que mudou totalmente minha vida e nada. A gente vai fazer umas brincadeiras aqui, vocês aí do chat adivinhem se, sei lá, se estaria no top 1, se não estaria no top 1, e, enfim, a gente vai debater aqui juntos. Mas uma obra que me impactou demais, que mudou muito minha vida, que mudou a maneira como eu olhava o tema, foi Slamdunk. Incrível. Então, assim, Slamdunk, eu não ligava muito para obras de esporte, eu achava que obras de esporte, pelo menos desenhadas mesmo, em quadrinhos, não impactariam, não dariam sentimentos para mim, não me trariam emoções mesmo, sabe? E eu era uma pessoa, assim, na adolescência, Slamdunk eu também comecei a ler na adolescência, lá na Conrad, gente. Lá na Conrad. Eu tenho a coleção completa da Conrad, eu olho aquela coleção, Nossa, eu sinto um linda. orgulho muito grande, porque, assim, várias capas todas ferradas, assim, porque era uma época que a Conrad tinha uma cola de merda, entendeu? Nos mangás. Então, assim, por mais que você tentasse cuidar ao máximo das obras, era terrível mesmo, assim, a qualidade, sabe? Caía tudo, os papel, era uma desgraça. Mas eu tenho, até hoje, toda a coleçãozinha completa. Provavelmente não conseguiria abrir um volume de Slamdunk da Conrad de hoje. Só ia dar ficar estatelando, sabe, assim? Estralando aquela cola muito, muito velha, mas enfim. Mas na época, realmente, Slamdunk mudou minha vida. Eu reli várias vezes a história. E eu era uma pessoa muito ativa na adolescência, assim, de esporte mesmo. Eu jogava futebol, eu ia pra escolinha mesmo de futebol, fazia natação, eu fazia muita coisa, eu amava esporte. Educação física era minha matéria favorita, né? Nossa, eu Era uma matéria. odiava. Eu amava, gente, eu amava. Eu jogava com os moleques e tudo, saía tudo roxa, nossa, enfim. Eu já gostava de esporte. Só que para mim era muito estranho eu jogar e ler uma história que, assim, você não vê o movimento na obra, sabe? Você não vê os movimentos certos, não tem nada animado e tal. Então eu tinha realmente um preconceito, assim, não diria que é um preconceito, assim, tipo, ai, nunca colocaria minha mão num mangá de esporte, sabe? Mas rolava essa insegurança, assim, do tipo, isso aí não deve ser bom, né? Só que, cara, vai passando as sagas em Slamdunk e eu ficava cada vez mais assim, tipo, parecia que eu sentia cada movimento que o Takehiko Inoue fazia nas artes ali. Cara, ele conseguia Cara, a fazer, arte dele é conseguia fantástica, transmitir mano. tanto sentimento, sabe? Sentimento de frustração, de empolgação, sabe? Serotonina, adrenalina o tempo todo. E para mim foi extremamente especial ler Slamdunk. Eu comecei a jogar basquete por causa do Slamdunk, mesmo eu sendo baixinha. Eu tenho 1,63, tá, gente? Eu sou baixinha, baixíssima, mas assim, eu queria. E eu tinha de referência o Miyagi, acho que é o Miyagi, alguma coisa assim. Que é o armador, né, do time lá, de Shohoku. E ele era pequeno, assim, acho que ele tinha 1,70 m na obra, alguma coisa assim. Ele era pequeno, e ele falou assim, então posso jogar, posso tentar jogar, posso fazer que me divertir. E foi uma época muito legal da minha vida, que eu treinava efetivamente Slamdunk, e eu tentei fazer um treinamento que o Sakuragi faz no meio do mangá,
sabe? Que ele fica treinando, fica jogando a bolinha lá pra acertar o quadro ali, tipo, tanto perto quanto mais longe. Ele ia fazendo os treinos lá, então assim, é uma saga de treinamento mesmo do Sakuragi. E pra mim aquilo foi extremamente especial pra mim, e eu fazia os treinamentos onde eu treinava futebol e outros esportes e tal. Então, eu lembro que meus pais me deixavam no clube, bem de manhãzinha mesmo, e eu estudava à tarde. Então, assim, quando não estava rolando a aula, efetivamente, eu não fazia nada. Eu fazia lição da escola, eu fazia essas coisas. E aí, quando eu tinha esse tempo livre, eu pegava a bola de basquete para treinar a bola de basquete. Tipo, eu jogava futebol, mas eu treinava basquete. Então, putz, assim, Slandank entrou muito no meu coração, assim, de começar mesmo a consumir mais coisas de esporte, a respeitar quadrinistas de esporte, porque é muito difícil você transmitir tudo que o Inoue transmitiu ali em Slandank. Enfim, amo Slandank, de paixão. Mudou realmente minha vida. Cara, é interessante observar, né, sobre o Slandank, que ele tem algo que se repete um pouco nos mangás japoneses de esporte, e no geral em histórias japonesas, que eu acho que é algo que funciona bem, assim, funciona bem principalmente pra eles, né, porque a gente sabe que o japonês ele tem uma estatura menor, de acordo com a etnia deles, então eles sempre vão colocar protagonistas que em geral são baixinhos. Acontece a mesma coisa com o Hinata do Haikyuu, né, e isso se repete, porque, assim, tem a ver com eles. Em geral, eles são mais baixinhos, eles têm mais essa questão de se enxergar em alguém mais vulnerável, um protagonista que tem esse desenvolvimento de crescimento, né? O arco de redenção do cara que joga esporte é aquele arco do cara que começa como um nada, né? Ai, não sei nada, mas eu quero ser. Né? E isso é uma constante, que eu acho que se repete também em outros tipos de obras, né? O Isekai tá aí pra provar também que o cara que é um nada e vira um tudo é algo que vende bem. Porque existe algo que você consegue se conectar com o leitor, né? Que tá lá, que também se vê numa pessoa às vezes frágil, com defeitos, que não é a mais adequada pra aquela coisa, mas a pessoa pensa, pô, eu também posso conseguir. Né? Eu sou baixinho, mas eu também posso ser incrível como esse cara, e eu vejo muito esse tipo de narrativa se repetir, né, nas obras japonesas, e também é algo que eu sinto que o Japão não é um país tão conhecido pelo esporte, assim, né, se a gente olha pro histórico deles, por exemplo, diferente da China, né, que realmente tem um programa ali de investimento pesado, atletas que se destacam bastante, mas o Japão em si não é tão não criou tanto uma cultura, assim, de esporte, embora a gente sabe que tem. Tanto que nas últimas Olimpíadas, né, teve aquela loucura insana da gente ver os atletas otakus e tal, o pessoal do Haikyuu vibrando ali, do vôlei, né, vibrando com a música do Haikyuu. Então, assim, uma série de coisas que eu olho e eu penso assim, olha como esses caras conseguiram influenciar esses caras, né, entre aspas, mas tem autoras também. Olha como essa galera conseguiu influenciar toda uma geração. Né, talvez muitos meninos, meninas, e até pessoas não binárias, enfim, pessoas que não se identificam com gênero nenhum, tenham começado a investir num esporte por conta de obras assim, como o seu caso, né? Começou a jogar mais basquete, se inspirou, teve algum tipo de identificação a partir de uma obra. E antes não tinha nenhuma identificação. Eu nunca gostei muito de esporte. Assim, esporte tipo futebol, basquete e tal, assim, no sentido de jogar, né? Eu gosto muito de ver basquete, né? Sou muito fã de NBA, por exemplo. Mas eu nunca pensei, eu vou jogar. Tanto que eu era horrível em educação física. Todo mundo me escolhia por último. Na queimada eu era a primeira a ser eliminada, porque eu era horrorosa. Mas era bem estereótipo nerdola mesmo, assim. Só que a nerdola legal. Mas eu tive uma identificação muito grande com luta, né? Já cheguei a fazer jiu-jitsu. Inclusive, na época que eu comecei o boxe pensando que eu queria ser o cara do Hajime no Ippo. Então, assim... Massa! E foi uma época que eu tinha acabado de ver o Megalobox também. Que foi um anime que eu achei também. massa. Sensacional. Achei irado. E aí eu pensei, cara, por que eu não posso tentar? E assim, normalmente nas artes marciais, no geral, assim, ou lutas, né? Você encontra pessoas mais baixinhas.
Então, eu super me vi ali. Na hora que eu cheguei lá pra fazer aula, eu vi que a maioria da galera era baixinha. Eu falei, caramba, é pra mim isso aqui. E eu super me dei bem, assim, com arte marcial. Então, foi uma coisa que eu quis. Eu quis até investir mais depois que eu conheci algumas obras de luta, assim. Que antes, pra mim, era tudo muito básico, muito simples. Eu não entendia nada. E eu pensava, mas e se for super ruim? Mas aí eu meio que criei aquela casca do protagonista e falei, não, eu vou ter a minha chance também, eu vou tentar. Então, eu rolava isso comigo também, quando eu fazia os treinamentos ali sozinha, mesmo. Eu nunca consegui, tipo, jogar efetivamente, sabe, que nem o time formado, como futebol e tudo mais. Isso não é muito estimulado também pra gente, seja nas aulas de Sim, educação física e nesses clubes. É muito, sabe, o vôlei e o basquete, eles ficam muito esquecidos no rolê, sabe, no churrasco. E você efetivamente se tem que se inscrever, sabe, num clube especializado no esporte lá e tudo mais, sabe? Nesses clubes generalistas, não rola muito essas coisas, né? Então teve um pouco dessa questão mesmo, do tipo, falta de estrutura, você ter que tipo, se esforçar para aprender uma coisa que você tá gostando, mas só que você não tem sim, muita gente ali para te ajudar nisso. Então, o Slamdunk, ele fez muito parte disso. E por isso mesmo que eu reli muita obra, eu chorei lendo Slamdunk, assim, tipo, quando eles perdem, quando eles ganham. Cara, meu pelinho arrepiava de verdade, e era um quadrinho, sabe? Assim, você viu o semblante dos personagens, tipo, desenhados, não existia movimentação, né? Então, e foi por isso mesmo que eu assisti um pouquinho de Major, assisti um pouquinho de Haikyuu, né? Eu assisti, acho que a última temporada de Haikyuu. Mas foram obras que, tipo, o Slamdunk foi o que começou tudo isso, sabe? Então, eu até falo, né, que Haikyuu, ele pra mim é o Slamdunk de vôlei, sabe? Porque ele também me passa muito essa vibração, sabe? Do tipo, de ter um respeito com o esporte, ou seja, tipo, não tem poderzinho nem nada, do, tipo, vamos falar do esporte. Não tem problema também ter poderzinho, tá, gente? Tô querendo dizer que, no caso do Slamdunk de Haikyuu, a proposta vamos falar do esporte, como é que ele funciona. Então tem muito essa pegada da realidade mesmo, sabe? Então, você consegue se identificar e até mesmo quando você vai jogar alguma partida, e isso acontecia comigo em Slamdunk, inclusive, você lembra do que aconteceu, sabe, na obra, e aquilo te dá um estalo, assim, tipo, pô, então eu posso fazer isso, sabe? Então, eu fiquei assim, caraca, meu, assim, Slamdunk me influenciou de maneira muito positiva. E Haikyuu, eu acho que vem nessa pegada mais moderna, né, e que com muito respeito, eu acho até mesmo a Slamdunk, sabe? Porque meu, o Haikyuu ele bebe demais, assim, sabe? Até mesmo como o Slamdunk vai funcionar, em questão de ensinar regras, de ter esse personagem que não sabe quase nada de vôlei, que sim, perdeu muitas vezes até aprender a ganhar, sabe? Então, putz, assim, tem um quê de superação, só que aquela superação que acontece realmente dentro do esporte, quando você tá treinando todos os dias, quando você se dedica àquilo e tudo mais, aquilo vem, né? Então, assim, Slamdunk foi extremamente icônico no Japão, fez muita gente fazer basquete também, por causa de Slamdunk, e Haikyuu seguiu essa tendência. Meu, tipo, você vê a seleção japonesa jogando vôlei, então, tipo, você vê claramente, né, tipo, como eles são, tipo, mano, eles se inspiraram demais em Haikyuu pra muito, serem muito. hoje. Na questão do esforço, na questão de tentar entender o próprio jogo, a competência, se adaptar dentro do set. É simplesmente, assim, é incrível. Parece que você tá vendo uma coisa uma obra que né, é ficcional, tipo, ainda que esteja tratando de temas reais, é uma obra de ficção, mas que quando você olha a realidade, tipo, parece que tá ali, sabe, paralelo, tem um espelhinho, assim, que você fala, meu Deus, assim, e é uma sensação muito gostosa. Então é por isso que eu sempre coloco, assim, Slamdunk como essa obra que, meu, me trouxe muito, muito desse sentimento positivo pelo esporte, ao mesmo tempo que é bobo, assim, meu, Slamdunk é boba, é uma comédia boba, assim, é idiota, entendeu? Então eu também gosto dessa mistura que o Inoue faz, sabe? De ser idiota, de ter muita comédia no meio de tudo que tá rolando. Continua sendo sério, sabe? Continua sendo sobre esporte. Então, putz,
tá muito no meu coração.